Olá, pessoal do nono ano, tudo bom? Bom, eu vou dar uma explicada da atividade da sexta quinzena, tá? Bom, essa primeira propriedade do radical, raiz enésima de ana n é igual a A, é uma revisão da outra semana, tá? Que eu já tinha explicado um pouco. Um exemplo prático da raiz enésima de ana n é vocês pegarem, por exemplo, um número, tá? Para o valor de A, e para o valor de n. No caso, eu tenho aqui raiz quarta de 16. Como é que eu cheguei aqui no 2? Utilizando essa propriedade, raiz enésima de ana n igual a A. Vamos ver como é que eu encontrei. Bom, eu tenho raiz, tá? Quarta de 16. Tá? O 16, eu posso fatorar ele em fatores primos, tá? Então, 16, a gente pode fatorar em fatores primos. Aqui, o menor número primo divisível, tá? Que eu posso dividir o 16 é o 2. Então, 16 por 2 vai ser 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Logo, como o meu índice é 4, eu já encontro facilmente que eu tenho 1, 2, 3, 4 fatores. Então, eu tenho 2 elevado na quarta potência. Nós vimos, então, que a propriedade, quando eu tenho o índice igual ao meu expoente dessa potência, que é formada pelo meu radicando, tá? Eu posso simplificar, ó, 4 por 4, então isso aqui é 2. Então, raiz quarta de 2 na quarta é 2. Ok, mas eu também posso usar a propriedade da potência, tá? Por exemplo, raiz cúbica de 64 é 4, pois 4 ao cubo é 64. Se caso vocês tiverem dificuldade de encontrar essa base, a gente também pode usar na fatoração, tá? Na fatoração, eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu vou pegar o 64 e vou fatorar. Bom, o menor número primo é o 2. Então, o 2 eu posso dividir o 64. Então, 64 por 2 dá 32. Por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Observe o seguinte, tá? Que eu tenho pares de 2, né? Tenho 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4, tá? E aqui, ao invés de eu multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, eu posso multiplicar 4 vezes 4 vezes 4, que é a mesma coisa, é o mesmo resultado, tá? Então, 4 vezes 4 vezes 4 é o quê? 4 ao cubo, tá? E aí eu vou ter o 4 ao cubo igual a 64, tá? Então, esse 4 ao cubo aqui, ó, é esse 64, porque eu fatorei ele, né? Consegui deixar ele com potência 4, base 4 e expoente 3, tá? Então, essa é a propriedade. Bom, outra propriedade que é dada é que se o n é ímpar e maior que 2, tá? Eu tenho a propriedade raiz enésima de A na n igual a A. Então, esse exemplo que eu dei, tá? Quando n é ímpar, tá? Eu posso utilizar, saber que sempre vai dar o valor que está na base. Só que o que quer dizer isso aqui?
Aqui eu usei um número positivo, tá vendo? 4 ao cubo, 64 era um número positivo. Mas eu poderia ter, por exemplo, menos o 8. Raiz cúbica de menos 8. Aí eu vou ter que lembrar de uma propriedade. Que propriedade? Tá? Essa propriedade aqui, ó. Menos 2 ao cubo é a mesma coisa que menos. Lembro que quando eu tenho esse sinal de menos na frente, ele não está na minha base. Então, eu tenho menos 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui, esse menos que está na frente, tá? Ele vai continuar, ele vai preservar, vai ficar menos. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, então menos 8. E quando eu tenho, tá, ele dentro da minha base, o sinal, então eu levo o sinal junto. Então é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Menos com menos dá mais, né? Com esse sinal de menos aqui, ó, eu vou ter o quê? Menos mais vezes menos, que é menos. Logo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá? Menos com menos, mais com menos, menos. Então, esse valor aqui, ó, de menos 2 ao cubo, é a mesma coisa que menos 2 ao cubo, tá? Esse sinal aqui, tá, ele vai continuar. Então, por isso é que eu tenho esse resultado, raiz de n de a na n igual a A, quando o n é ímpar, ou seja, o índice, tá? Esse índice aqui, ó, é ímpar. No caso deste exemplo aqui, eu vou ter que menos raiz cúbica de menos 8 é menos quanto? Eu já fatorei aqui, né? Ó, já tenho o resultado, que é menos 2 ao cubo. Ó. Então, eu posso ter raiz cúbica, deixa eu apagar aqui. Raiz cúbica de menos, tá? 2 ao cubo. E aqui não vai importar, né? Porque eu posso escrever desta forma que vai dar o mesmo resultado. Quando o índice, tá? Quando o meu expoente é ímpar. Logo, tá? Eu tenho o quê? Isso aqui é menos 2, ó. Posso cortar o índice com o expoente, vai ficar menos 2. Então, esta propriedade onde eu tenho o valor de A, quer dizer que a base, tanto positiva quanto negativa, tá? Se o meu índice for ímpar, tá? Sempre vai ser o mesmo valor de A. Não importa se ele seja negativo. Pode ser, por exemplo, raiz cúbica de mais 8, vai ser quanto? Vai ser mais 2. Como? Deixa eu vou fazer aqui. Se eu tiver raiz cúbica de 2 ao cubo, ó, como é positivo, né, e o índice é ímpar, sempre vai dar positivo, porque mais com mais é mais com mais é mais. Se eu fizer como eu estava fazendo antes, aqui, ó, tudo é mais, ó. Então, aqui vai ficar mais 8. Aqui eu tinha mais, mais, mais. Então, aqui, por exemplo, vai ficar tudo mais. Mais com mais dá mais. Logo, se eu tiver raiz cúbica de mais 8, vai ser mais 2. Então, sempre vai prevalecer o sinal que tiver aqui, tanto positivo quanto negativo. Ele não vai trocar o sinal. É isso que está informando essa propriedade. Se n é ímpar e maior que 2, raiz enésima de A na n é igual a A. Bom, mas se o n é par, muda. Por quê?
que é a raiz enésima de n igual a módulo de A? Módulo, o valor absoluto. Primeiro, eu tenho que lembrar que o valor absoluto, tá? Ele é o quê? Sempre quando eu tenho um valor absoluto, sempre eu tenho um valor positivo, tá? Valor absoluto, o módulo de um número, tá? É sempre o valor positivo. É o valor do algarismo que eu tenho ali, positivo. Não importa se ele é negativo ou positivo. E isso acontece quando n é par. Por quê? Se eu tenho raiz quadrada, tá? De menos 4 ao quadrado. Raiz quarta de menos 2 elevado na quarta potência, tá? O que que acontece? Se ele, tá, for par, né, o índice, ele sempre vai dar um número positivo, tá? Aqui eu posso cortar, tá? O 2, como a gente sabe, só que eu não posso deixar esse sinal aqui, tá? Por quê? Por que que eu tenho isso? Porque o menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. E menos com menos é mais. Então, mais 16, tá? E aí eu tenho que a raiz enésima de A na N vai ser sempre o módulo de A, ou seja, o valor absoluto de A. Nesse exemplo aqui, tá? Raiz quadrada de menos 4 ao quadrado vai ser mais 4, porque o valor absoluto sempre é o positivo, tá? Raiz quarta de menos 2 na quarta, eu sei que vai dar mais 2, tá? Isso para vocês já encontrar o valor exato, para não ter que ficar calculando, ó, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, vocês poderiam dizer que é raiz quadrada de 16, tá? Que é 4, né? Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que vai dar mais 16, vai dar mais 4. Para não ter que fazer todo esse cálculo, vocês já podem simplificar o índice com o expoente e colocar o resultado como módulo, sempre com um valor positivo, porque módulo, tá? Nós temos sempre o módulo, ó, essas duas barrinhas, como um valor positivo. E é isso que está sendo explicado aqui, tá? Bom, aqui nós temos a fatoração, tá? De outra forma, por que de outra forma? Aqui vocês têm os fatores primos, e eu posso, então, pegar o meu radical e desmembrá-lo, tá? Por que que eu tenho isso? Se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada, tá? De 16, se eu tiver a fatoração, digamos, 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, eu tenho, por exemplo, como aqui é o índice 2, eu posso ter 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, só juntei de 2 em 2, né? Isso aqui, ao invés de fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou dizer que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Já escolhi ele desta forma, porque o meu índice é 2, tá? Então, eu vou separar de 2 em 2. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, aplicando essa propriedade de desmembrar o meu radical, eu vou poder explicar dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, tá? Então, aqui eu tenho
duas propriedades iguais, tá? Onde eu posso, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta o índice com radical, o índice com radical. Então, aqui é 2 vezes 2, tá? E aqui é 4. Bom, e aí eu posso desmembrá-lo e calcular, tá? Isso se faz para não confundir, porque daí, por exemplo, vocês podiam cortar direto aqui, ó, 2, 2, e já multiplicar, ó, 2 vezes 2. Essa propriedade aqui, tá? Vocês podem aplicar direto, se vocês quiserem. Se vocês fizerem direto aqui, ó, vai dar o mesmo resultado. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, essa desmembração aqui desse radical, eu consigo. Bom, gente, eu sei que vai levar algum tempo para a gente entender melhor isso, né? Mas, aqui vocês têm esse exemplo, tá? Qualquer dúvida, vocês façam as perguntas pelo WhatsApp ou guardem a pergunta para me perguntar na aula, tá? Porque eu vou fazer essa aula virtual para tirar essas dúvidas, tá? Bom, e aí eu tenho os exercícios. Então, vamos nos exercícios. Nos exercícios, tá? O primeiro exercício é para vocês calcular o valor dos radicais. Se eu vou botar um exemplo, tá? Vocês aplicam a propriedade. Alguns, aqui, por exemplo, a letra A, a letra B, vocês podem aplicar, e a C também, ó, vocês podem aplicar a propriedade, tá? Que propriedade, professor? Se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de 8 ao quadrado, né? Eu corto o expoente com o índice, vai dar 8, né? Que é a primeira propriedade que vocês têm aqui, ó. Tá? Raiz enésima de A na N igual a A. Tá? Nesse caso, tá? Ele é um número que aparece no valor de A. O N é ímpar ou é par? Ah, professor, aqui é par. Então, se N é par, vai ser sempre o módulo. Então, aqui, mais 8, né? Aí vocês calculem a B e a C. Depois, a letra D, vocês vão precisar fatorar. Então, vocês vão pegar o 343, fatorar. Como o índice é 3, vocês vão deixar ele de 3 em 3. O raiz de 121 vai ser de 2 em 2, porque é raiz a quadrada. Raiz quarta de 625, de 4 em 4, porque a raiz é quarta, tá? O número 2, decompõe o radicando em fatores primos e aplica a primeira propriedade dos radicais. Quem é a primeira propriedade dos radicais? É essa aqui, ó, tá? Então, aqui é para vocês utilizarem a propriedade da potência, onde, se vocês aplicarem, por exemplo, num exemplo, raiz quadrada de 36, né? Eu sei que é 6, pois, ó, 6 aqui eu tenho o índice 2, né? Raiz quadrada. Pois 6 ao quadrado é 36. Então, aqui para vocês já aplicarem diretamente, né, a propriedade, né? Onde vocês vão deixar a base com o mesmo expoente do índice. Então, essa é a primeira propriedade, tá? Então, nesse caso, se eu tivesse raiz quadrada de 36, o resultado era 6, pois 6 ao quadrado é 36. Se eu tivesse raiz cúbica de 8, tá? O que seria? Seria 2, pois 2 ao cubo é igual a 8, tá? Aqui, eu tenho todos os números positivos, o radicando, então não vou precisar utilizar essa propriedade aqui ainda, tá? Bom, a número 3, também não vou precisar utilizar essa propriedade, tá? Então, não se preocupem com essa propriedade aqui dos números quando o n é ímpar, quando o n é par, tá?
o que vai aparecer em outros exercícios. No caso aqui, desses exemplos aqui, onde eu tenho base negativa. Então, não se preocupem com essa propriedade que vocês têm dificuldade. Então, aqui, basicamente, se vocês usarem a primeira propriedade, vocês resolvem já todas as propriedades, todos os exercícios, o 1, o 2 e o 3, ó, tá? Aqui eu tenho o índice 15, então vocês vão fatorar o 1024 e vão separar ele em 15 vezes, tá? Bom, aqui é para simplificar o radical. Nesse caso aqui, eu vou fazer o primeiro, a letra A, para vocês entenderem melhor aqui, tá? Porque eu vi que vai aparecer um número muito grande. Então, se eu tiver, por exemplo, 1024, por 2 dá 512. Por 2 dá 256. Por 2 dá 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, aqui, por exemplo, raiz com índice 15 de 2 na 10, tá? Nesse caso aqui, não tem como vocês, né, decompor simplificando esse radical, tá? Com as propriedades que eu dei aqui, ó. Então, aqui é para vocês fazerem desta forma aqui. Então, esse primeiro exercício não tem como você simplificar. Agora, o 256. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 na 8. Tá? Aí vocês vão fazendo os outros e vão ver se eu consigo simplificar, tá? No caso aqui, se não der nenhum, não tem problema. Apenas façam desta forma aqui, tá? Então, vai ficar raiz com índice 15 de 2 na 10, tá? Então, é para fazer dessa forma. Bom, vai surgir algumas dúvidas, a gente vai tirar na aula, tá? Abraço a todos.